No Brasil, há 4 formas de se aposentar, por meio do INSS, por idade, tempo de contribuição, invalidez e especial. Veja agora as regras para cada uma dessas situações. Dona Marisa contou os dias para a tão esperada aposentadoria. Deu entrada nos documentos e agora aguarda o trâmite do processo. Tem sido um trabalho árduo desde essa época, desde o agendamento na Previdência, que é com no mínimo de 6 meses você conseguir uma data, passando pelo momento que você solicita os cálculos do tempo de contribuição, que nunca bate o que você contribuiu com os dados que eles têm no sistema. Isso te obriga a fazer uma peregrinação em todas as empresas, órgãos e instituições onde você já trabalhou, para comprovar para a Previdência que você realmente contribuiu. E ainda isso se agrava com o fato da Previdência não considerar o tempo de contribuição que foi pago em atraso pelas empresas. Daí você se sente na necessidade de buscar um advogado para te orientar, e normalmente o trabalhador não tem recursos para pagar um advogado. Enfim, são inúmeras as dificuldades enfrentadas e soma-se ainda um fator agravante, que é o valor que você vai receber, que está muito aquém do que você necessita para garantir qualidade de vida na sua velhice. Ela vai se aposentar por tempo de contribuição, quando o cidadão trabalha por 35 anos, se for homem, e 30 se for mulher. Podem pedir a aposentadoria trabalhadores com carteira assinada, que atuam por conta própria ou não exercem uma atividade remunerada. Mas todos devem ter contribuído para a Previdência Social. Além da aposentadoria por tempo de contribuição, existem outras 4 formas de receber o benefício: por idade, por soma de pontos, por invalidez ou a especial. Para se aposentar por idade, os trabalhadores precisam ter 65 anos, no caso dos homens, e 60 no caso das mulheres. Além disso, para os inscritos no INSS a partir de 24 de julho de 1991, é necessário ter feito o mínimo de 15 anos de contribuição. Também é possível se aposentar ao alcançar 85 pontos, somando a idade e o tempo de contribuição, no caso das mulheres, e 95 pontos para os homens. Já a aposentadoria por invalidez é para quem não tem mais como exercer nenhum tipo de atividade remunerada por causa de uma doença ou por um acidente. O próprio INSS tem que considerar o contribuinte totalmente incapaz de ser reabilitado em outra profissão. Existe ainda a aposentadoria especial, destinada a trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Para pedir uma aposentadoria especial, é preciso ter um laudo médico atestando que, durante a atividade profissional, o cidadão esteve exposto a agentes nocivos. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Diego Cheruli. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, a gente viu aí na reportagem da Evelyn algumas explicações sobre esses 4 tipos de aposentadoria possíveis, né, no Brasil. Dá para o senhor explicar um pouquinho melhor cada uma delas? Então, essas são as 4 espécies padrões de aposentadorias no INSS. A primeira delas é a aposentadoria por idade, a mais conhecida, que é aquela onde o homem aos 65 anos de idade ou a mulher aos 60, e contando com um período de carência mínimo, que é o número mínimo de contribuições pagas em dias, de 180 contribuições mensais, ou seja, de 15 anos de contribuição pagos em dia. Essa contribuição paga em dia não necessariamente é a que o empregador faz, ou a do empregado, do contribuinte individual. Se ele for empregado, o empregador pode atrasar, que o segurado da Previdência vai ter o direito do mesmo jeito. Ele não pode atrasar quando ele é contribuinte individual, quando ele é um autônomo, um empresário que paga a sua própria contribuição. Então, se ele atrasar, essas contribuições não contam. A segunda, e também bastante conhecida, é a aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa aposentadoria, o foco dela é a contribuição e o tempo que aquele segurado contribuiu. Não importa a idade, não existe uma idade mínima nesse ponto. Isso está sendo objeto de discussão na reforma da Previdência. Então, a mulher tem que ter hoje 30 anos de contribuição e o homem 35 para obter uma aposentadoria integral, porém adicionada do fator previdenciário, que, como a gente já discutiu aqui outras vezes, tira em média de 30% do valor da aposentadoria. A terceira forma de aposentadoria é a especial. A aposentadoria especial é para aqueles trabalhadores que laboraram em ambientes insalubres, perigosos ou penosos.
ou seja, que estiveram expostos a situações que muitas vezes retiram a qualidade de vida e a expectativa de vida em comparação às outras pessoas no mercado. Então, para essas pessoas, eles podem se aposentar aos 15 anos de contribuição, 20 ou 25 anos, a depender do enquadramento da atividade, do perigo e de toda a situação que envolve aquele trabalho. Cumprindo isso, ele tem uma aposentadoria de 100% sem fator previdenciário. E a última espécie mais conhecida é por invalidez. Quando o trabalhador adquire uma doença ou por acidente de trabalho também, que o incapacite de forma total e definitiva e que ele seja incapaz de ser reabilitado para o trabalho. Nesse caso, ele vai receber um benefício de aposentadoria por invalidez até o fim da vida, sendo possível aí ainda haver uma reavaliação dessa incapacidade no curso do benefício. Doutor, antes de solicitar, entrar com pedido de aposentadoria, é bom o trabalhador consultar quem? Bom, o INSS ele informa muitas vezes alguns direitos no site ou às vezes tem servidores capacitados para isso. Mas a realidade muitas vezes demonstra situações diferentes. São pessoas que às vezes não têm condição, não têm consciência do direito que têm e às vezes têm um pedido indeferido, às vezes no balcão, sem uma análise pormenorizada. Então, a OAB sempre indica que o segurado procure um advogado especialista ou a Defensoria Pública da União antes de pedir a sua aposentadoria. Em especial nesse momento de reforma e de crise, Érica, é importantíssimo que a pessoa planeje a sua aposentadoria e haja com muita cautela, porque muitas vezes com medo as pessoas correm para se aposentar e acabam cometendo um erro que vão se amargar para o resto da vida, porque hoje não cabe mais a desaposentação. Então, assim, sempre busque um especialista, e esse especialista é um advogado, não aceite captação em porta de INSS, nem nenhuma outra forma de captação que seja considerada legal, telefones, cartas, etc. Procure um advogado de sua confiança que seja especialista nessa área. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Diego Cerulli, que hoje conversa conosco sobre aposentadoria. Doutor, o trabalhador que está próximo à idade ou tempo de se aposentar, ele tem alguma estabilidade? Pode garantir isso? Então, essa estabilidade não está prevista expressamente na lei, Érica. Ela existe por decisões judiciais dos tribunais do trabalho, que entendem por existir essa estabilidade sempre que o trabalhador está próximo de adquirir uma aposentadoria de qualquer espécie. E há alguma situação em que o segurado, ele perde o direito? Sim, ou pela perda da carência, que é aquele prazo, ele não cumpriu a carência e vai requerer o benefício, ele não vai ter o direito, ou quando ele cumpriu a carência e parou de pagar, parou de contribuir e passou o período de graça, então ele também não teria direito a um benefício, em especial por incapacidade, mas via de regra quando ele para de pagar, quando a competência de pagar é dele. Quando o empregador não paga, isso não pode ser oponível ao segurado. Na verdade, o INSS tem que cobrar do empregador essas contribuições e o direito do segurado vai se manter ativo. E o que é o chamado fator 85-95, né? Como é que funciona? Muita gente tem dúvida em relação a isso. Essa é uma norma que surgiu ano retrasado, 2015, e já começou com ampla aplicabilidade. E é o que eu repito com a questão do planejamento previdenciário. Muitas pessoas, às vezes, vão na correria ou com medo de uma reforma e se aposentam antes e esquecem que podem ter um benefício melhor. Qual que é a grande vantagem do 85-95? É a exclusão do fator previdenciário do benefício de aposentadoria por idade por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, o fator só incide se ele for positivo. Então, nem sempre é positiva essa forma na aposentadoria por idade. Mas por tempo, que é a mais comum, ela pode fazer uma diferença grande, aumentando às vezes até 30%. As mulheres têm que completar 85 pontos e os homens 95, sendo que as mulheres têm que ter um tempo mínimo de contribuição de 30 anos e os homens 35 anos de contribuição. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela sua participação. Eu conversei com o advogado Diego Cerulli, que hoje conversou com a gente a respeito de aposentadoria. Obrigada. Até uma próxima. Até mais.